estou com a irmã Leoni. A irmã Leoni veio de Lisboa. Irmã, muito obrigada por estar aqui. A senhora sabe da minha felicidade da gente estar falando sobre a Beata Madre Rita. E essa, então, é a nossa Beata Madre Rita, amada de Jesus. Ela é portuguesa, nascida aqui em Viseu, mas a sua obra toma o vulto que é hoje, né, irmã? O tamanho que é hoje, acho que perspicácia, acho que é pela visão dela ter enviado as irmãs para o Brasil. Da história da Beata Madre Rita para a gente. A Madre Rita nasceu em 1848, em Ribafeita, um lugarzinho chamado Casal Mendinho. É uma história de superação, de conquistas, de sofrimento, de lágrimas, de dor. E tem uns episódios da infância dela que já víamos que era uma alma de Deus. Na sua juventude, ela começou a sentir esse desejo de imitar os santos. Então ela queria ir para o deserto, ela queria fazer aquilo que os santos faziam. Usar os cilícios, né, se sacrificar como os santos faziam, para converter as pessoas, nesse desejo de santidade. Esse é um grande ensinamento para todos nós que a Madre Rita deixa, né, que diante das dúvidas, daquilo que ainda não está muito claro, ela buscava alguém para conversar, para esclarecer. Então o diretor espiritual foi apontando para ela algumas coisas que não era para ela ir para o deserto. Ela fazia assim grandes sacrifícios, ela vinha de lá para Viseu para poder se confessar, para poder receber Jesus Eucarístico. Então assim, a gente vê aquela persistência dela e aquele desejo que ela tinha de ser melhor, de estar no caminho de Deus. Mas não só isso, ela fazia esse trabalho com ela, mas ela também se preocupava com as pessoas que estavam ao seu redor. Então ela começou ainda jovem a andar pelas aldeias, pelas freguesias ali próximas, saber aonde tinham pessoas que viviam em situações de má vida. E ela fazia de tudo para tirar essas pessoas do caminho do pecado. Então temos vários testemunhos na autobiografia, né? Ela tinha 24 anos quando ela realmente manifestou esse desejo para o padre, né? De fundar uma obra. Tá. E o padre disse que ela tirasse essas coisas da cabeça, que era a obra do demônio. Ai, coitada. Só que talvez naquele momento a Madre Rita não estivesse madura o suficiente, né, para enfrentar o que ela enfrentou depois com 32 anos. Né? Então o padre também, a gente vê uma sabedoria ali nessa resposta. Não que fosse a obra do demônio, mas que talvez ele quis dizer para ela, espera mais um pouco, olha melhor, né? Pode não ser isso. Então ela, diante dessa negativa do padre, ela disse, então me permite ir para um convento. E aí o padre disse, olha, se os teus pais deixarem, você pode ir, mas... Né? E aí foi o problema, porque... O pai não queria, não era isso? O pai não queria, ele disse que poderiam ir todos os outros filhos, menos ela. Menos ela, né? Ela tinha 3 devoções muito fortes, desde a juventude dela, que era o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria e São José. Então, o que ela fez? Ela prometeu uma novena ao Sagrado Coração de Jesus, de joelhos, da casa dela até a igreja, para que o pai permitisse ela ir para um convento. E quando ela estava no 7º dia da novena, o pai chamou e ela conversou com o pai e ele permitiu que ela fosse. Ela entrou num convento, então, no Porto, as Irmãs de Caridade no Porto. Uhum. E lá... ela sentia, a Madre Rita era uma pessoa muito sensível às coisas de Deus, a escuta interior, né? E ela sentia que uma voz interiormente dizia para ela, Rita, que não é o teu lugar. A ação dela era muito maior, né? Então ela não conseguiu ficar num lugar que ela não conseguia realizar o sonho que ela tinha. Não que aquele convento tivesse alguma coisa, assim, mas não era o lugar dela. E
Isso acontece muitas vezes na vida da Madre Rita, essa intuição, esse interiormente uma voz me dizia, interiormente eu senti que não era esse o meu lugar. Então, uma interioridade muito sensível, muito aberta, muito tocada por Deus. Só de quem tem muito espiritualidade e intimidade com Deus. Muita intimidade com Deus, principalmente com Jesus Eucarístico, com o coração de Jesus. E aí, nesse trabalho inicial dela, a grande devoção dela era Maria Santíssima, e o modo dela exercer o apostolado foi através do rosário, do terço. Ela rezava o terço em família, e ali ela ia tocando a vida das pessoas. Ela ia nas casas, não é? Ela ia, visitava as casas, visitava os doentes, os pobres. Ela arriscava a própria vida dela. Então, a Madre Rita, nesse trajeto todo que ela fez, depois que ela saiu do convento, ela ficou alguns anos próximo do Porto, numa escola onde ela continuou a formação dela, e ali foi amadurecendo também aquele desejo dela começar essa obra. Isso foram 8 anos, né? Porque ela tinha 24 anos quando iniciou, assim, que ela manifestou para o padre esse desejo, e depois, com 32 anos, depois que se passaram 8 anos, então ela procura novamente o mesmo diretor espiritual e diz: padre, aquela ideia de fundar uma obra não sai da minha cabeça. E aí o padre diz: pode começar, que é a obra de Deus. Fundou em 1880, no dia 24 de setembro, que é a nossa data de fundação, e é também a data em que a gente celebra a Beata Rita Amada de Jesus. Nós temos uma festa dupla aí, né? A obra foi sempre assim, com muitas dificuldades, com muitas perseguições. Começaram a surgir também as primeiras vocações. O Instituto já foi tendo lá os seus membros, e a congregação foi se expandindo para outros lugares, para outras dioceses. E com a implantação da República, todas as casas foram confiscadas, né? Todos os bens do Instituto, inclusive as irmãs, foram dispersas. E a Madre Rita, então, foi, através de um irmão, ela ia mantendo contato e foi preparando as irmãs. Ela não perdeu esse vínculo com as irmãs, né? Preparando para aquilo que Deus quisesse, né? E foi, em 1912, ela enviou o primeiro grupo de irmãs para o Brasil, em Igarapava. Foi através do bispo de Ribeirão Preto. Igarapava é uma cidade do interior de São Paulo. E foi lá que as irmãs começaram, né? Para mim, assim, muito forte da vida da Madre Rita é como aquele texto do Evangelho que diz: como o grão de trigo, né, que aparentemente estava morto, né, mas que estava germinando, gerou a vida nova, né? Então, alguém que teve no meio de uma escuridão, porque para elas foi um sofrimento, e nós vemos esses relatos na autobiografia que a gente fica assim, muito tocada, muito emocionada com os relatos que as irmãs fazem, de ver, tirando o sacrário das capelas, as imagens que elas tinham, assim, tanto zelo. A Madre Rita era uma pessoa que sonhava grande, as casas, tudo sendo invadido. Perderam tudo, né? A história. E a Madre Rita conseguiu ver, no meio dessa escuridão, dessa tempestade, ela conseguiu ver uma luz, né? E a coragem que ela teve de enviar as irmãs, né? Porque a Madre Rita também, no meio de toda essa situação, ela estava num sofrimento físico, ela já estava bem emocional muito grande, porque é imaginar uma mãe se ver diante de tantas filhas que ela tinha, porque ela era responsável pelas irmãs, pelas noviças, e ela encontrar coragem para achar uma fresta de luz e enviar as irmãs. Mas o segundo grupo que a Madre Rita enviou foi no dia 4 de janeiro. Então, ao despedir-se das irmãs, ela disse: ide, minhas filhas, sede observantes e fiéis a Deus nosso Senhor. Quanto a mim, no céu nos veremos, nos encontraremos, nos abraçaremos. E para nós essa palavra da Madre Rita é um mandato, é um testamento que ela nos deixou, né? Da gente poder agora aqui cultivar o
o nosso melhor para chegarmos lá no céu, dar um abraço Dar um nela, né? abraço Porque ela nela. nos espera no céu. É isso mesmo. Então, e ela morreu então no dia 6 de janeiro. Então, ela começou na pia batismal o seu processo de santidade e já morreu com essa fama de santidade. O santo, ele traz uma mensagem para o mundo, ele é uma boa notícia, né? O evangelho é uma boa notícia, o santo é uma boa notícia. Então, se eu tivesse que definir a Madre Rita, nesse tempo também que eu tenho mais contato com ela, né, de estar debruçada nesse olhar da Madre Rita, tem um símbolo que está lá na casa memorial que para mim resume a vida da Madre Rita, que é uma árvore de luz, né? A Madre Rita foi uma árvore de luz, porque ela não só fez a experiência de caminhar na luz, porque ela foi uma pessoa muito íntegra, muito correta, muito desejosa de caminhar nos caminhos de Deus, de fazer a vontade de Deus, como também ela quis iluminar a vida de outros, e tirou outras pessoas da escuridão, da escravidão. Então essa árvore de luz, né, comparar assim, aquela luz que ela recebeu no batismo. E olha, a Santa Sé, quando escolheu o Evangelho para nós celebrarmos a Madre Rita, é o Evangelho das 10 Virgens, né, que 5 mantiveram suas lâmpadas acesas. Então a Madre Rita é comparada com aquela jovem que manteve a sua vela acesa. E a gente manter uma vela acesa no meio do vento, da tempestade, da perseguição, pensa só como é que a Madre Rita é forte. Precisou de muita coragem, de muita determinação para manter a vela acesa. A senhora acha que mudou o seu olhar de amor, assim, quando mergulhou, né? Com certeza. Foi o momento de eu estar mais com a Madre Rita, de olhar mais para ela e ver o heroísmo, realmente, essa mulher destemida, de coragem, de força, que enfrentou situações muito difíceis, mas nada fez ela perder a fé, nada fez perder a alegria, o entusiasmo por aquilo que ela conseguia ver que era a obra de Deus. E tanto que é a obra de Deus que o Instituto está aí. E a minha mensagem final, eu falei dessa árvore de luz que a Madre Rita representa para nós, de alguém que tomou a sua vela do batismo, que a vela é uma representação, mas é a luz que se acende no nosso coração e que nós somos chamados a ser luz, a iluminar. Essa é a grande mensagem que a Madre Rita nos deixa, de nós iluminarmos a vida de alguém pela nossa escuta, pela nossa oração, o testemunho de vida, o desejo que ela tinha de que as famílias vivessem os valores da família de Nazaré. A mensagem da Madre Rita é muito viva, o carisma dela é muito atual. Então, que ela continue tocando os nossos corações. A Madre Rita precisou também se converter, porque ela tinha aquela vontade de ir para o deserto, ela queria fundar o Instituto, mas ela precisou fazer um caminho também de conversão, né? E esse é o caminho que nós todos somos chamados a fazer, e é isso que vai nos levar à santidade também. Então, que a Madre Rita nos inspire nesse caminho de santidade, que do céu ela interceda por nós. E vamos pedir, né? Quando conhecemos uma pessoa em situação difícil, de doença, uma mãe que não consegue engravidar, vamos levar a novena da Madre Rita, vamos rezar com ela, levá-la na casa memorial, na capela. Nós temos na casa das irmãs o túmulo, o relicário da Madre Rita. Então vamos pedir que ela interceda, vamos pedir esse milagre que para nós está assim ansiando por esse momento da sua canonização, né? Que é a etapa final onde Madre Rita vai estar no lugar que ela já está. É só ser reconhecida, né? Pela Igreja. Então foi uma alegria estar aqui, participar desse momento. Muito obrigada. E que cresça no nosso coração essa devoção por Madre Rita.
mas mais do que a devoção por Madre Rita, o que a Madre Rita queria era nos levar a Deus. Por isso ela é amada de Jesus. No centro da vida da Madre Rita é a pessoa de Jesus. Então...